Em nosso estudo de hoje, a lição 18 do livro Palavras de Emmanuel tem por título Fé, Esperança, Caridade. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Ninguém pode, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é a tarefa que compete a cada um. Quando fizeres o costumeiro balanço de tua fé, repara com honestidade imparcial se está falando apenas do Cristo ou se procura seguir-lhes os passos no caminho comum. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalham por fiar e sofreram pela adquirir. A maioria das pessoas inquietas pede alívio apressadamente, como se a consolação real fosse obra de improviso, a impor-se de fora para dentro. Se tens fé, aprende a orar nas situações difíceis. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. A ciência construirá para o homem o clima do conforto e enriquecê-lo-á com os brasões da cultura superior. A filosofia auxiliá-lo-á com valiosas interpretações dos fenômenos em que a eterna sabedoria se manifesta, mas somente a fé, com seus estatutos de perfeição íntima, consegue preparar nosso espírito imperecível para a ascensão à glória universal. Os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação do esforço diário. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e, por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. A esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. Caridade essencial é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação, para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só dar e receber. Nós vamos interromper a leitura, pelo fato da leitura ser longa. Mas a mensagem de hoje, ela vem apontando para a gente o final da carta aos Coríntios, escrita por Paulo de Tarso, quando ele fala que entre as três, fé, a esperança e a caridade, a mais importante de todas é a caridade. E a gente tem a impressão de que a fé na Terra, ela ainda está muito ligada ao intelecto, à parte da inteligência. Porque o que acontece com a fé? Você começa a estudar um determinado postulado, seja ele o Alcorão, seja ele a Bíblia, seja ele os Vedas dos hindus, e se através da inteligência busca aquilo que mais te agrada, ou até mesmo que foi a formação da sua família, e você busca seguir aqueles postulados, em primeiro lugar, se confessar dentro, ser um adepto daquele postulado, publicamente, para todos, a gente falar com orgulho, eu sou cristão, mas a gente tem uma dificuldade enorme de praticar aquilo que está sendo estudado. Então, a gente vê primeiro algumas dicas que os espíritos passam para a gente. Em primeiro lugar, a fé, ela é importante, ela é muito importante, mas uma fé sem obras é uma fé cega, como dizia Tiago em sua epístola também. A fé precisa de ter o trabalho, tem que ter as atitudes junto para poder ter força. E, ao mesmo tempo, o Paulo de Tarso ele fala para a gente que a caridade é mais importante, porque que a gente mais encontrou ao longo da história foram pessoas com muita fé e com pouca caridade.
uma pessoa que é capaz de professar o Cristo, dizendo que ama o Cristo, mas foram 8 ou 9 cruzadas, dependendo de cada historiador, porque tem uma no início que muita gente não considera, né? Mas 9 cruzadas que foram guerras religiosas. É o que está acontecendo atualmente, pleno século XXI, está sendo mais uma vez uma guerra de Israel com judeus contra um Irã de islâmicos. São guerras religiosas. Eles têm fé? Claro que tem muita fé. Cadê a caridade? Onde está a caridade? A fé está levando ao ponto de fazer com que um extermine o outro. Estão nas preliminares aí de mais uma guerra, infelizmente. Aí depois, o Emmanuel vem falar para a gente sobre a esperança. E quando fala para a gente sobre a esperança, já mexe com um ponto que sensibiliza bastante a gente, porque a gente estuda diariamente. Eu vou falar aqui por mim, diariamente, quem tem acompanhado tem visto esses vídeos. E esse vídeo é só quando acorda, mas ao longo do dia a gente faz estudos, a gente vai para o curso da casa, e, meu Deus, com todo esse aprendizado, o homem velho que tem aqui dentro da gente ainda desliza o tempo todo, derrapa o tempo todo nos campos contrários ao Evangelho. Então, o Emmanuel tem uma frase aqui, que é: Jesus, na condição de mestre divino, ele sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente. Tudo bem, que os erros são próprios da escolha evolutiva. E por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu Evangelho de amor. É interessante que a gente ouviu uma vez do espírito Dr. Herman, ele falando assim, é uma terapia aqui também, né? Eu fui conversar com o Dr. Herman falando para ele que a minha agressividade, ela me incomodava muito, que eu tenho uma agressividade que eu faço uma terapia aqui comigo mesmo, procurando controlar. Mas a agressividade, ela sai muito mais no campo instintivo do que no campo da inteligência. Só aqueles segundos que você terminou de tomar o susto porque alguém te fechou no trânsito, ou que você foi surpreendido com alguma agressão injusta, enfim. Naqueles segundos a agressão vem a toda. Quando dá um pouquinho de tempo para o raciocínio, aí a gente tem procurado desenvolver o costume de pedir desculpa, né, e de seguir para frente, tentar reparar o mal que fez. Tudo bem. Mas o Dr. Herman falou assim, meu filho, vamos estudar, né, e vamos trabalhar. Pegou os 2 primeiros caminhos da fé, o estudo e o trabalho. Tá? Com o tempo isso vai amenizando. E com esse tempo eu estou esperando até hoje, mas mesmo fazendo esses estudos diariamente, ainda existem algumas explosões normais de um espírito que sou eu aqui, que já tive até ciência de que na encarnação passada eu estava num ambiente de guerra na Europa. Por isso eu acabo trazendo esse instinto ainda muito voltado para esse lado. Falei, tudo bem, mas a esperança tem que ser a última a morrer, como diz o jargão popular. Eu espero sinceramente um dia estar respirando totalmente, 100%, em instinto e em inteligência, o Evangelho do Cristo. E o ponto principal, quando ele fala a caridade é o principal, a caridade é o principal deles, porque é a caridade que vai amolecer o coração. A caridade está ligada principalmente aqui, ao sentimento. Existem rudimentos da caridade ligada à inteligência. Você tem que praticar a caridade. Então eu vou lá, vou fazer uma doação. Tá. Não, não é isso. Com o tempo você começa a olhar no olho, se colocar no lugar das pessoas, entender que as pessoas têm problemas muito maiores que a nossa e estão firmes, sem vacilar, e a gente está reclamando porque tem o 10º do problema que a pessoa tem. A gente sente a felicidade de estar ajudando as pessoas e sente que a natureza começa a conspirar para querer ajudar a gente também em nossas dificuldades. Isso é a caridade que vai proporcionar. Então, vai existir aquela pessoa que tem muita fé, mas como eu já brinquei uns dias aqui nesse estudo, a pessoa tem tanta fé que ela faz oração todo dia para Deus, para afastar da vida dela aquela praga daquela pessoa. Olha a falta da caridade. De que adiantou a fé sem ter a caridade? E a esperança também. Eu estou esperando, mas cadê? Se não tiver a caridade, não vai amolecendo o sentimento. É através desse contato, olho a olho,
voz a voz, coração a coração, que a gente vai amolecer o nosso coração e vai entender por que a caridade é o principal de todos eles. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.